Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live da nossa super série de lives Rumo à Maturidade. E o tema de hoje é Aprenda a importar-se mais com os outros do que com você, tá certo? Entre outras coisas, né? Mas nós vamos falar disso também. Vocês já sabem o que fazer, né? Enquanto o Instagram se digna a avisar a todos vós que estamos cá ao vivo, vocês vão mandando essa live para todo mundo que vocês conhecerem, tá certo? Bombardeiem aí o direct, bombardeiem o WhatsApp, vamos mandar essa live para o maior número de pessoas possível, tá certo? Vamos ver se nós vencemos a má vontade do nosso querido Instagram. Nesse meio tempo, vamos esperar aí uma alma bondosa, nossa querida Ana Raquel, colocar o tema da live para nós fixarmos aqui. Está fixado, para depois o pessoal não estar perguntando. E o tema de hoje é o quê? É o quê? Pronto, é isto. Importar-se com algo ou alguém além de si próprio. Marcele Andrade dizendo que eu sou a companhia do almoço. Coisa boa, minha querida. Lex Sander dizendo que lá em São Francisco ainda são 8 da manhã. Então começou o dia bem. Começou o dia bem. O pessoal lá de Paraná, Calábria, Rio de Janeiro. Olha aí, uma sobrevivente do Rio de Janeiro. Tem muita gente internacional por aqui hoje, né? Paraguai, muito bem. As caravanas estão chegando aí nos comentários. Mas, pessoal, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa live de hoje, tá certo? Por que é que importar-se com algo ou alguém além de si próprio é uma nota da maturidade? Veja, quem veio acompanhando, né? Quem veio acompanhando a sequência de lives começou a perceber, eu acredito, a essa altura, nós estamos na 15ª live já, começou a perceber que os vetores da maturidade apontam para fora. Começou a perceber que existe uma certa força em você direcionar as suas ações para fora. Quer dizer, é como se fosse assim, à medida que você direciona suas ações e sua atenção para fora, é como que de algum modo, ao fazer isso, você meio que amarrasse o nó da sua estrutura central de personalidade, entende? Sabe, é como um cordão assim que você dá o nó, e quanto mais você puxa a ponta, mais aquela parte interna fica solidificada, né? Obviamente que esse apontar para fora, eu não estou falando aqui da dispersão, eu não estou falando aqui dessa diluição, né, de estar dando atenção a uma coisa pequena, a uma coisa... Não é isso. Tanto que a última live que nós fizemos foi tratando da capacidade de você selecionar o que é importante e o que não é importante, né? Então, eu estou falando dessa projeção boa para fora. Então, lembrem-se dessa ideia, né? A projeção para fora é como esse nó que você puxa e essa parte interna da sua personalidade vai ficando mais firme, vai ficando mais compacta, mais coesa, tá certo? E no tema específico de hoje, importar-se com algo ou alguém além de si próprio, nós vemos de certa maneira assim como é que eu vou dizer? É como se fosse, no meio de uma música, um pequeno refrãozinho que amarra as estrofes anteriores, né? É como se as lives anteriores, elas meio que dessem uma pequena culminada na live de hoje. Veja, minha gente. Quando nós encontramos alguém profundamente triste, via de regra, obviamente eu não estou falando de todas as situações, né? Mas via de regra, nós estamos diante de alguém que gostaria de importar-se um pouco mais consigo e as circunstâncias não permitem, e gostaria de fazer mais coisas para si mesmo e a circunstância não deixa. Alguém que se sente profundamente incomodado por ter que estar o tempo todo desdobrando-se para outras coisas ou para outras pessoas. Então, toda vez que a gente se deparar com alguém muito triste, via de regra, nós estamos nos deparando com a tristeza do egoísmo. Perceba, eu não estou dizendo que aquela pessoa não tem questões sérias a ser resolvidas. Eu não estou dizendo que aquela pessoa está numa situação confortável. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a circunstância, ela nunca é inimiga. Ela pode aparentar dificuldades, ela pode aparentar facilidades, mas a circunstância, ela não é inimiga, né? O problema é a personalidade, não é a circunstância. Hoje me perguntaram no Instagram, numa caixinha, o pessoal falando que queria ter muito dinheiro, né? Queria resolver os problemas. Olha, você não vai resolver os problemas se você tiver muito dinheiro, por uma razão muito simples. O problema não é ter muito ou pouco dinheiro, o problema é a personalidade, que é pobre ou que é rica.
Né? Uma pessoa que tem uma personalidade formada e é pobre, ela vai conseguir lidar com sua pobreza. E uma pessoa que não tem a personalidade formada, mas é rica, ela não vai conseguir lidar com sua riqueza. O problema não é a circunstância, o problema é a pessoa. Toda vez que a gente transfere o problema para a circunstância, nós estamos, na verdade, tirando a responsabilidade das pessoas que estão mergulhadas na circunstância. Claro, como eu disse, há circunstâncias que têm a aparência de ser mais pesadas. É claro que se você tem um pai de família num lixão, e se você tem um pai de família recebendo um salário fixo, é claro que a situação do pai de família que recebe um salário fixo tende a nos parecer menos desesperadora, obviamente, porque o conjunto de necessidades já está estabilizado, né? Mas, perceba, uma personalidade realmente forte, uma personalidade realmente bem construída, realmente madura, realmente santa, ela não vai se desesperar mesmo que ela esteja no lixão. Mesmo que ela seja um pai de família no lixão. É claro que vai estar tudo muito mais complicado, mas percebe que o desespero não vai tocar aquele indivíduo. Exatamente porque, novamente, não é a circunstância em si, é a pessoa que está vivendo a circunstância. Tudo é a pessoa que está vivendo a circunstância. Certo? Um ponto para a gente meio que tatuar na alma, assim, né? A circunstância é aliada daquele que sabe viver. Toda circunstância é aliada de quem sabe decidir. Toda circunstância é aliada de quem é maduro. Toda circunstância é aliada de quem sabe para onde vai. Toda circunstância é aliada de quem quer viver a virtude. Toda circunstância é aliada, como diria Machado de Assis, do homem que sabe querer. Toda circunstância é favorável ao homem que sabe querer. Né? Então, sempre que a gente se deparar com a circunstância, vamos botar na cabeça. Não é a circunstância, somos nós. Entendeu? O problema é a personalidade, não é o meio necessariamente. Então, voltando aqui ao ponto, né? Importar-se com algo ou alguém para além de si próprio. Veja, essa tristeza que eu disse que brota do egoísmo, ela só é sanada com uma coisa: com o desapego de si e com a caridade para com o outro. E ponto. E ponto, cara. Não tem para onde correr. A pessoa que se incomoda no serviço, a pessoa que se incomoda em gastar-se, a pessoa que se incomoda em sacrificar-se, a felicidade é uma impossibilidade para ela. É uma impossibilidade. Primeiro que ela vai ficar fria e segundo que ela vai ficar na escuridão. Se nós utilizarmos, por exemplo, a imagem da vela, né? A vela ela é um símbolo religioso muito forte, sobretudo para nós cristãos. A vela ela é uma coisa que diz muito. Em que sentido? A vela ela só ilumina enquanto se desgasta. Quer dizer, como é que uma vela proporciona calor e luz? Se desgastando. Quer dizer, uma vela que continua intacta é uma vela que nem ilumina nem aquece. Isso serve muito para a nossa alma também. A alma humana, a semelhança da vela, ela é algo que só ilumina e que só aquece quando se desgasta. Quando a pessoa tenta se poupar nesse sentido, ela começa a mergulhar na escuridão e na frieza. É simples assim. Quer dizer, a esterilidade do frio, né? A angústia da solidão, ela está exatamente no fato da pessoa tentar se poupar. Quando o indivíduo tenta se poupar, isso acontece. Inevitavelmente. Né? Como diria, Leandro colocou aí, a frase do nosso querido grande Saulo. Né? Se poupar é se perder. Exatamente. Então veja, quando nós consideramos isso, a gente vê que o importar-se com outras coisas para além de si é, na verdade, um elemento de cura. Entendeu? Uma coisa que deveria ser proposta a todo mundo que está passando por um momento de depressão. Encontre algo que vale a pena, inclusive, você sofrer essa depressão, sofrer essa tristeza, para aquele algo ou aquele alguém ficar bem. Então, assim, eu estou muitíssimo triste, certo? Vamos fazer uma coisa que seja mais importante do que você e sua tristeza. Pode ser uma causa, pode ser algo, pode ser alguém, não importa. Tem que ser algo que seja superior à sua tristeza, que vale a pena, inclusive, sacrificar a própria tristeza para que aquilo aconteça.
Quando nós começamos a colocar o vetor das nossas ações para fora, as coisas começam a ser consertadas. Entende? Quando a gente começa a colocar o vetor das nossas ações para fora, as coisas começam a ser consertadas. Então, cara, eu tô me sentindo muito vazio, muito triste. Tá, meu filho, beleza. Qual foi o último hospital que você visitou? Qual foi a última família que você ajudou, foi lá saber, foi visitar a casa lá, tá passando por dificuldade, foi lá falar com alguém? Qual foi a última coisa que você fez que não tinha como objeto a satisfação pessoal? Pedro, mas eu trabalho todo dia e eu não estou satisfeito. Sim, mas você recebe, né? Ou não recebe? Você pode não gostar do seu trabalho, mas dizer que ele não tem por finalidade você, aí já é um pouquinho mais. Você recebe? Senão você trabalharia de graça. Estou perguntando assim, qual foi a última coisa que você fez de fato, que aquilo não geraria um ganho imediato, mas que valeria a dedicação do desgaste? Cara, quando essas coisas começam a acontecer, a pessoa começa a sentir-se mais feliz, porque de fato você está se tornando mais feliz. Porque o cara está dando passos assim muito seguros na vida da maturidade e está colocando o vetor da sua ação para fora. E aqui nós temos um ponto a nosso favor, ao contrário do que o mundo prega, que é o seguinte: as pessoas hoje, como elas são humanas, igual a mim, a você e a todo mundo, elas também têm essa mesma necessidade e o funcionamento interno da psique delas se move por esses mesmos caminhos. O problema é que nós temos um monte de gente que precisa ser bom, tenta colocar o vetor para fora, mas coloca no lugar errado e da forma errada. Então, às vezes eu vejo esses movimentos, assim, de maneira alguma, não estou dizendo que esses movimentos pró-animais sejam errados, né? Você maltratar realmente o animal, você matar indiscriminadamente, pelo amor de Deus, que maluquice é essa que você está fazendo? A crueldade e a ganância e o extermínio simplesmente não deveriam fazer parte do código moral humano. Mas tem muita gente que às vezes participa dessas coisas de maneira completamente exagerada, porque ele está desesperado para ser bom. Ele está desesperado para colocar o amor dele, a atenção nele em algo para além dele mesmo, para tentar sair desse sufoco. Ele quer ser bom e não sabe como. Muitos desses movimentos, eu coloco inclusive aqui o veganismo, por exemplo, é uma tentativa de ser bom sem saber o que é a bondade. É uma tentativa desesperada de ser bom sem saber como. Entendeu? Muita gente vive esses momentos, como eu vou dizer, mergulha, né, em certas ideologias, em certas coisas, exatamente para sanar esse buraco que tem dentro de si, que é o buraco de importar somente consigo mesmo. Então a pessoa vai, sei lá, querer salvar o mundo, querer construir uma nova civilização do amor, ele vai fazer alguma coisa, porque é um instinto que o move, entendeu? Isso é tão parte da constituição humana que é um instinto que nos move a isso. Então, um grande passo, cara, um grande passo. Pedro, como é que eu consigo mais estabilidade na minha vida? Cara, a qual causa, ou a qual pessoa, ou a qual coisa você está se dedicando de verdade, importando-se mais com aquilo do que consigo mesmo? Isso também só pode ser feito por pessoas maduras ou que estão buscando a maturidade. Sabe por quê? Porque, veja, importar-se com algo ou com alguém para além de si mesmo é abraçar a vulnerabilidade. Entendeu? É você escolher dentre todas as coisas aquela posição que lhe deixa mais vulnerável. Porque quando você se dedica a algo, por mais que você tenha expectativa, por mais que no conjunto das probabilidades aquilo possa retornar para você de algum modo, na medida em que você se derrama sobre algo ou alguém, você está abraçando a vulnerabilidade porque você não tem certeza se a recompensa virá à altura. Você não tem certeza se vai ser correspondido. Tá entendendo? Veja, entregar-se a alguém é se colocar na mão daquela pessoa. Ou seja, é ficar vulnerável. E a vulnerabilidade, como eu disse em umas lives anteriores, você só pode ser corajoso porque você é vulnerável. Essa é a razão pela qual o martírio é o supremo ato de coragem.
Porque a morte é o supremo estado de vulnerabilidade. Então não há vulnerabilidade maior do que a morte, de tal maneira que não há coragem maior do que enfrentá-la. É por isso que o Marte é o mais corajoso dos indivíduos. O Marte é o indivíduo imensamente corajoso. Então, quanto maior o grau de vulnerabilidade, maior a coragem para viver essa vulnerabilidade. E você se colocar na mão de alguém, se colocar a serviço de algo, quer queira, quer não, é escolher a vulnerabilidade. Entendeu? Então, só escolhe a vulnerabilidade quem está disposto a machucar-se. Em que sentido? A quem já percebeu que a frustração dos seus desejos, que a frustração dos seus anseios não é a medida com a qual se deve julgar o mundo. Claro, é uma medida, obviamente, né? Mas não é a medida com a qual a pessoa deve julgar o mundo e julgar as ações de todas as pessoas. Tá entendendo? Então, se você percebeu isso, a ideia de abraçar a vulnerabilidade não fica tão absurda. Por que não fica tão absurda? Porque se você se ferir no processo, não vai ter tanto problema assim. Já estava no roteiro, já estava no script, entendeu? No contrato de maturidade que você assinou, já estava lá a possibilidade disso acontecer. Agora, só me sentirei confortável o suficiente para dar o passo de amar algo ou alguém para além de mim mesmo, se eu tiver percebido que a minha frustração e a minha dor não são os elementos com os quais eu devo julgar o mundo. Tá entendendo? Não são os elementos com os quais eu devo julgar o mundo. Eu sei que tem muito psicólogo aqui, né? Boa parte do meu público é de terapeutas, psiquiatras e tal. Eu acredito que vocês também notem esse padrão nos consultórios. Não tem coisa mais importante para o indivíduo em depressão do que a sua própria dor. E veja, eu não estou dizendo isso como um julgamento para quem está no estado depressivo. Não é isso de modo algum. Entende? Realmente não é. Até porque existem vários elementos da depressão, inclusive de natureza fisiológica. Então não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é o seguinte, que é uma nota. Entendeu? É uma nota. Quer dizer, nem todo mundo que está completamente voltado para si está num processo de depressão. Mas todo mundo que está num processo de depressão, existe boa parte da estrutura psíquica dele que está voltado para o seu próprio sofrimento. Então o seu sofrimento vira uma espécie de medida do real. Em certo sentido, nós fazemos isso mesmo não estando em depressão, quando nós acreditamos que nossos desejos, sonhos, sensações, projetos, expectativas, etc., são a medida do real. A questão é que o depressivo começa fazendo isso com sonhos, desejos, projetos, etc., e daqui a pouco a medida do real, pelo conjunto de frustrações, vira a própria tristeza. É basicamente isso. Então aí ele usa a métrica da tristeza num determinado momento da vida. E entra num ciclo de usar essa métrica indefinidamente. Quebrar esse ciclo é que é o desafio do terapeuta e da pessoa que está buscando melhorar-se. O desafio é quebrar esse ciclo de usar a tristeza e os elementos que levaram à tristeza como a métrica do mundo. É muito complicado, porque aquilo vira a lente, entendeu? Aquilo vira a medida. Vira a medida. Entende? Rubem Carrillo diz o seguinte, que a cultura atual centraliza toda a ação no próprio ego. A cultura atual, Rubem, ela é uma máquina de fabricar depressivos em escala assim, industrial, para usar uma expressão batida, mas que funciona. Por quê? Se você tem uma educação inteira, uma cultura inteira, completamente voltada à satisfação subjetiva, à satisfação íntima do indivíduo, você tem uma cultura em que entregar-se ao outro é um ato de loucura, enquanto dedicar-se unicamente a si mesmo é um ato de sanidade. Você inverte o polo da coisa, entendeu? Assim, quente é frio e frio é quente. É isso que você faz. O problema é que no jogo de palavras e até no jogo cultural, no discurso, esse tipo de coisa pode ser falada e incentivada.
Só que a natureza não perdoa o erro. Tá entendendo? Eu posso dizer aos 4 cantos do mundo que a minha pele é imune ao fogo. Mas se eu ligar ali o fogão e botar o braço em cima da chama, se passar 1 minuto, meu braço vai estar com uma queimadura de 3º grau terrível. Então não importa o meu discurso. A natureza, ela tem um modo próprio de operar. A natureza, ela existe de uma determinada maneira. E a natureza humana também opera de um determinado modo e existe de uma determinada maneira. Então não importa quão alardeada seja essa ideia. É irrelevante. Porque ela vai causar os mesmos danos na medida em que essa ideia vai ser vivida por pessoas. E pessoas existem de uma determinada forma porque tem uma determinada natureza humana, meu Deus do céu. Tá entendendo? Então não adianta, cara. Não adianta ficar com essa invencionice. Se você tem essa cultura como a nossa e você se espanta porque milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas estão entrando em ciclos depressivos que de outro modo não entrariam. Perceba, não é que a depressão deixaria de existir. Não é isso. Só que existe uma diferença entre você ter um coeficiente da população com um determinado estado psicológico e você ter uma população inteira ou boa parte dela nesse mesmo estado. Se você tem uma parte da população vivendo um determinado drama psicológico, isso significa dizer que as questões ali são questões de natureza pessoal. Se você tem a quase totalidade de uma população vivendo um determinado estado psicológico, então isso me diz que as causas pessoais elas são menores do que as causas sociais e culturais. Tá entendendo? Então, no primeiro caso, eu tenho um problema pessoal. É uma questão pessoal, às vezes é fisiológica, da biografia do cara, da vida que ele teve, do que ele aprendeu, da maneira como ele viveu. Aquele conjunto ali, né, aquele todo orgânico, terminou causando um estado depressivo. Mas se uma massa gigantesca da população está vivendo esse mesmo estado, isso significa dizer que não são só questões de ordem pessoal. São questões de ordem cultural. Você está entendendo? Ou seja, eu tenho um determinado padrão que enfraquece o indivíduo e faz com que a vida comum que indivíduos de épocas anteriores conseguiriam viver, ele não consegue viver mais. Quer dizer, ele não consegue lidar mais com a circunstância da vida humana. Então a vida humana para ele é um tormento, porque os atos próprios de homem são para ele uma ofensa pessoal. Então é claro que você vai entrando em ciclos, em ciclos, em ciclos, em ciclos. Tá entendendo? É óbvio. É óbvio. E aqui tem um outro ponto desse tipo de cultura que é o seguinte. Se o seu desejo ele é a métrica do real, isso significa dizer que tudo que na realidade for contrário ao seu desejo é inimigo. Peguem as consequências dessa situação. Certo? Se o seu desejo e sentimento pessoal é a métrica da realidade, isso significa dizer que tudo que na realidade não corresponder aos seus desejos é inimigo. Deve ser destruído. Deve ser eliminado. Você tem que ser protegido disso. Bem, cá estamos. Cá estamos. E com tendência a piorar. Não é com tendência a melhorar, é com tendência a piorar. Então, pessoal, essa entrega voluntária, né, à vulnerabilidade, ela é uma métrica da maturidade, entendeu? Você não vai encontrar uma pessoa madura que seja completamente apegada a si. Toda pessoa madura que você topar na sua vida, ela vai ter uma nota de desapego a si mesma. E ela vai ter algo ou alguém a que ela acha correto, justo, digno, belo e moral entregar a sua própria vida. Entendeu? Você não vai encontrar uma pessoa madura que não tenha essa característica. Volte à sua vida aí, né? Revise suas memórias. Lembre as pessoas sábias que vocês encontraram. Lembre as pessoas maduras que vocês conversaram. Aquelas pessoas mais centradas, mais prudentes a que vocês tiveram acesso
em algum momento da sua vida. Lembre dessa pessoa, lembre das coisas que ela dizia, lembre da vida que ela vivia, lembre das coisas que ela fazia. E percebam se essa característica que eu estou dizendo não era parte da biografia desse indivíduo. Percebam se essas características não eram parte da biografia desse indivíduo. É óbvio que era. Entendeu? É só você... Traga a memória, cara. É muito fácil. Traga a memória que você vai notar. Eita, naquele dia fulano disse isso. Rapaz, aquela pessoa que eu admiro e me ajudou tanto, naquele dia falou tal coisa. Cara, é uma constante. Vai ser uma constante. Tá entendendo? Então, assim, é sempre ter esses pequenos nortes, né? A gente tem que ter alguns nortes, sabe? Por mais que a gente não consiga encontrar o caminho de verdade, tipo, eu tenho uma autoestrada aqui gigantesca, eu sei exatamente o que fazer, exatamente para onde ir, a que velocidade, como é que está o trânsito à minha frente. A vida não funciona desse jeito, né? Pelo sim, pelo não, né? Nós estamos sempre tateando. Não importa quão seguro alguém esteja do seu conjunto de ideias, quão seguro alguém esteja da sua vocação, o próprio fato de você não conhecer o futuro faz com que a sua vida seja um constante tatear para ver como é que está o terreno à frente. Você pode, usando aqui uma outra imagem, né? Pedro, eu conheço o terreno, né? Eu estou aqui num vale, eu sei que vai ter um vale. Eu sei, meu filho. Talvez você conheça que é um vale, mas assim, ali na frente vai ter um pequeno buraco naquele vale, vai ter uma pequena subidinha, vai ter uma planta ali que você não previu, vai ter um bicho que está passando, entendeu? Assim, a nossa ignorância com relação ao futuro nos coloca sempre tateando, né? E isso não tem para onde correr. Também não imaginem que a maturidade é uma espécie de onisciência, que a maturidade é uma espécie de armadura com a qual o mundo jamais pode lhe ferir. Não funciona desse jeito. Mas a maturidade é o seguinte, é algo que faz com que você caminhe e se sinta confortável, mesmo no desconforto e mesmo numa certa cegueira do futuro. Ou seja, é o modo humano de viver. O modo humano de viver é isso. Porque o modo humano de viver é um modo esperançoso. Perceba, a vida humana sem esperança, ela é uma impossibilidade. Não tem como. A esperança ela é para o homem como a água é para o homem, como a comida é para o homem, como o oxigênio é para o homem. E aqui eu não estou usando uma imagem poética apenas romântica. Não é isso. Estou dizendo o mesmo grau de importância. A questão é que a morte da alma, ela é como se ela fosse menos percebida por nós. É como se a gente conseguisse suportar um pouco mais a dor da gangrena da alma do que do corpo, entendeu? Quer dizer, se eu fico com fome por 2, 3, 4 dias, eu percebo aquilo imediatamente. A coisa sensorial me bate muito mais forte. Mas se eu vou morrendo, se a minha alma vai meio que morrendo, é como se eu fosse suportando isso mais. E eu acredito que estou vivo só porque eu estou fisicamente vivo. Mas quando eu digo que a esperança é tão necessária para o homem quanto a comida, quanto a água, quanto o oxigênio, não é uma mera imagem poética ou romântica, como vocês queiram chamar. Não se trata disso. É uma descrição bem exata, inclusive. Entendeu? Porque, veja, se eu não sou onisciente, meu filho, se eu não sendo onisciente, eu sou vulnerável. Se eu não sendo onisciente, sendo vulnerável, eu ainda, além disso tudo, eu ainda sou fraco. Meu Deus do céu, se eu não tiver esperança no bem futuro, eu não tenho como viver. Porque é como se todos os dados estivessem jogando contra. É como se todas as probabilidades estivessem jogando contra. E estão. O ponto é, e estão. Isso é verdade. A questão é que a nossa vida e a nossa biografia não se sustenta apenas num conjunto de probabilidades. Não é regida por um conjunto de probabilidades. Por quê? Porque o autor da história
É Deus nosso Senhor. Quer dizer, qual o principal agente da história humana? É Deus. Isso significa dizer que o conjunto das probabilidades, ainda que contrárias, não podem sufocar a esperança no bem futuro, porque o bem futuro não está alicerçado nas probabilidades. O bem futuro está alicerçado naquele que ordena o conjunto das probabilidades. Está entendendo? Ou seja, a pessoa que ordena o conjunto das probabilidades nas quais a nossa vida se desenrola, a esperança é nessa pessoa, não nas probabilidades que nos tocam. Entendeu? Então, às vezes a gente foca muito no conjunto das probabilidades à nossa volta. É nisso que a gente foca. Então, recebi um diagnóstico de câncer. Certo. Qual a probabilidade? A probabilidade é da coisa dar muito errado. Pronto. E é isso que o cara vai lá e foca. A questão é pensar, certo, meu filho, mas assim, o autor dessa probabilidade, a pessoa que ordena essa probabilidade, me disse que tudo vai ficar bem. Então, assim, é a confiança que eu tenho em que ordena a probabilidade que me dá esperança, apesar da probabilidade. Tá entendendo? É assim que funciona o negócio. Então veja, sem essa esperança, o cara não tem como viver. Pô. Inclusive, essa esperança é necessária para você dedicar-se a algo ou alguma coisa maior que você mesmo. Porque se você se sujeita à vulnerabilidade, se você abraça a vulnerabilidade, você tem que abraçar a vulnerabilidade com um coração esperançoso. E como é um coração esperançoso? É aquele que, independente do que aconteça, ele espera o bem futuro. Então você escolheu, assim, você quis, por sua escolha, abraçar a vulnerabilidade, entregar-se a alguém, entregar-se a algo. Você escolheu isso. Você sabe que você pode ser atingido no processo. Mas como você está com o coração esperançoso, ou esperançoso o suficiente, pelo menos, né? Se você não tá transbordando da virtude da esperança, mas pelo menos esperançoso o suficiente, então você se lança naquele negócio porque tá tudo bem. Não importa o que aconteça, o bem futuro virá. Tá entendendo? Esse é o jogo. Esse é o jogo. Não tem outro. Entendeu? O jogo é esse. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. É isto, tá certo? Ficamos por aqui. Você já sabe o que fazer, né? Manda essa live para todo mundo, mandem nos grupos de WhatsApp, deem print, comentem, etc, 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 etc. Então, é isto. Muitíssimo obrigado. Cheiro grande para todos vós. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!